Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz sejam convosco. Presbítero Neurivan, esse que vos fala mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Hoje estamos trazendo mais um conteúdo de suma relevância para aqueles que amam a palavra de Deus. E o conteúdo, o assunto, o tema do vídeo de hoje é 10 perguntas e respostas sobre o juízo final. Você já gostou do tema deste vídeo? Então fica comigo até o final, porque tem conteúdo para enriquecer o teu ministério e o teu conhecimento. Antes, eu te convido a ler comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Meus queridos, a primeira pergunta sobre o juízo final é: quando vai acontecer o juízo final? Ora, o juízo final vai acontecer após o reinado milenar de Cristo aqui nesta terra. Segunda pergunta: quem vai participar do juízo final? 3 grupos de pessoas vai participar do juízo final. Primeiro, todos aqueles de Adão até o arrebatamento da igreja que morrerem sem confessar a Jesus ou na prática do pecado, mesmo após ter confessado a Jesus, vão participar do juízo final. E aqui eu abro um parêntese para dizer algo. Um grupo de pastores vão participar do juízo final. Um grupo de cantores vão participar do juízo final. Um grupo de pregadores vão participar do juízo final. Sabe por quê? Porque estes grupos de pastores, pregadores e cantores que vão participar do juízo final são pessoas que tiveram dom, tiveram título, mas que nunca tiveram caráter diante de Deus. Porque o que salva não é o dom que eu tenho, o que salva não é o título que eu recebo, mas é o dom, mas é eu confessar a Jesus e apresentar caráter diante do Deus que eu sirvo, e não apenas diante dos homens. Então, segundo grupo que vai participar do juízo final, todos aqueles que durante o governo do anticristo se marcarem com a marca da besta e que adorarem a sua imagem, todos estes vão morrer na batalha do Armagedon, e as suas almas vão para o lugar de tormento e irão ressuscitar na segunda ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 6, e vão se apresentar no dia do juízo final, porque a voz do juiz que estará no trono vai buscar as almas e os corpos aonde estiverem, e seja da forma que estiverem. Terceiro grupo que vai participar do juízo final, todos aqueles que pecaram durante o milênio. Vou repetir: todos aqueles que pecarem durante o milênio vão participar do juízo final. Os que vão pecar durante o milênio, não é todos, mas alguns, são aqueles que nascerem
durante os 1000 anos que Cristo estiver reinando sobre esta terra. Porque no milênio a igreja não terá mais capacidade de pecar. Nós seremos reis e sacerdotes no reinado milenar de Cristo nesta terra. E estaremos com o corpo glorificado. Então não teremos mais capacidade de pecar. Mas aqueles que nascerem durante o milênio, estes sim terão capacidade de pecar. Terceira pergunta: onde vai acontecer o juízo final? Escute, o juízo final vai acontecer no espaço sideral, entre o céu e a terra. Não vai acontecer nem no céu e nem na terra, mas entre as duas esferas vai acontecer o juízo final. Quarta pergunta, querido: quem será o juiz do juízo final, do juízo do trono branco? Ora, o juiz do julgamento do trono branco será Jesus. Ele mesmo disse em João capítulo 5, versículo 22, o Pai a ninguém julga, mas concedeu ao Filho todo o seu juízo. Está gostando do conteúdo deste vídeo, querido? Está enriquecendo o teu conhecimento? Então, se ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações, compartilha o link deste vídeo com outras pessoas e vamos juntos nesta jornada escatológica. Mas fica aqui comigo, porque ainda tem mais perguntas e respostas sobre o juízo final. Quinta pergunta sobre o juízo final. Por que João disse que o trono será branco? Vou repetir. Porque o trono será branco. Sabe por quê? Porque branco fala de pureza e santidade, o que exige justiça, castigo, juízo e julgamento. Oh, glória! Sexta pergunta: por que o trono será grande? João disse: eu vi um grande trono branco. Então a sexta pergunta: por que o trono será grande? Grande fala das dimensões do trono. O trono naquele dia preencherá todo o campo da visão humana. Quem estiver no juízo final naquele dia, diante do juiz para ser julgado, quem olhar para a direita vai ver o trono. Quem olhar para a esquerda vai ver o trono. Quem olhar para a frente vai ver o trono. Se olhar para cima vai ver o trono. O trono vai preencher todo o campo da visão humana. Aleluia! Porque João disse: da qual fugiu da sua presença os céus e a terra. Naquele dia, quem estiver diante do trono branco não terá terra para pisar e não terá céu para olhar. Será só aqueles que estiverem diante do trono branco e o juiz. Sétima pergunta: quem são os grandes e os pequenos que João disse que estará diante do trono branco? Os grandes, a Bíblia diz que Deus nos criou um pouco menor do que os anjos. Então os grandes que estarão no juízo do trono branco são todos os anjos caídos que se rebelaram contra o Senhor.
juntamente com Lúcifer. Todos os demônios caídos, todos os anjos caídos vão estar diante do trono branco para ser julgado pelo Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus não perdoou nem os anjos que pecaram. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,4, mas antes os reservou para o dia do seu juízo. Então os grandes vai ser os anjos caídos. E os pequenos, quem são que vai estar diante do trono branco? São todos aqueles que eu citei, que morreram na prática do pecado. Reis, ricos, pobres, louros, morenos, brancos, gentes de toda espécie, de toda raça, língua, povo e nação, que não quiseram se entregar a Jesus, vão estar diante do trono branco. 8ª pergunta, querido: quantos livros será aberto no dia do juízo final? Porque João disse, e abriram-se os livros. A palavra livros está no plural, então é mais de um livro. Aí João continua dizendo, e abriu-se outro livro. Então a pergunta é, quantos livros serão abertos no dia do juízo final? Queridos, cerca de 7 livros serão abertos no dia do juízo final. E eu não estou afirmando aqui que serão livros físicos, mas quando eu falo de livros, eu falo de livros espirituais, se é que você pode me entender. Eu vou citar aqui os 7 livros que serão abertos no dia do juízo final, e eu não quero aqui citar o significado ou porquê cada um será aberto, o que cada um significará, para que este vídeo não fique longo demais. Mas em outra oportunidade eu trarei aqui uma explicação sobre a abertura de cada livro que será aberto. Primeiro livro que será aberto no dia do juízo final, livro das obras. Segundo, livro da consciência. Terceiro, livro da memória. Quarto, livro do evangelho. Quinto, livro da natureza. Sexto, livro da lei. Sétimo, livro da vida. 9ª pergunta: haverá graus de tormentos no lago de fogo eterno? Sim, queridos. Haverá graus de tormentos no lago de fogo eterno. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Uns vão ser atormentados mais do que os outros. Para te explicar e te trazer uma base bíblica que haverá graus de tormento no lago de fogo, é necessário que eu cite a 10ª pergunta e resposta deste vídeo. 10ª pergunta: existe pecado grande e pecado pequeno? Sim, querido. Existe pecadinho e pecadão. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que todo pecado é igual, que não existe pecado grande e não existe pecado pequeno. E se eu te provar dentro da Bíblia que existem pecados que são maiores do que outros? Lembra o que Jesus disse em João 19:11, o que Jesus disse para Pilatos? O que Jesus disse para Pilatos? Jesus disse: Pilatos, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pilatos? Jesus estava dizendo para Pilatos que o pecado de Judas era maior do que o pecado de Pilatos. Queridos, um pecado de morte
um pecado de assassinato é maior do que um pecado de inveja. Um pecado de adultério é maior do que um pecado de cobiça. Um pecado de feminicídio é maior do que um pecado de palavrão, de xingamento, vamos supor assim. Então, existem pecados maiores do que os outros. Então, por esta feita, haverá sim graus de tormento no lago de fogo, no dia do juízo final. E você? Está preparado para participar do Tribunal de Cristo, a entrega de galardões e das bodas do Cordeiro? Ou está preparado para participar do dia do juízo final? Esteja preparado para subir ao encontro do Senhor nos ares. Esteja preparado para ouvir o soar da última trombeta. Porque se não estiver preparado, profeta, vai ficar. E para confessar Jesus durante a grande tribulação, a coisa vai ser pior, vai apertar. E se não se arrepender durante a grande tribulação, vai participar no dia do juízo final. Sabe quem vai estar à direita de Deus para julgar, à direita de Jesus para julgar junto com ele, no dia do juízo final? A igreja. Aqueles que verdadeiramente hoje são igreja de Cristo, são noiva do Cordeiro, que vai casar com ele no dia das bodas do Cordeiro. Queridos, por hoje é só. Se eu fosse aqui citar cada ponto deste tema, o juízo final, sugeria inúmeras respostas, inúmeras perguntas, 20 ou mais perguntas sobre o juízo final. Mas para que este vídeo não fique muito extenso, eu selecionei aqui apenas 10. Então é isto. Ficam todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Espero que o conteúdo deste vídeo tenha enriquecido mais o teu conhecimento e tenha te ajudado a aprender um pouco mais sobre escatologia bíblica naquilo que tange as revelações do Apocalipse. E lembrando, a escatologia bíblica não está inserida somente no livro do Apocalipse, mas ela abrange outros livros do período veterotestamentário e também do período neotestamentário. Queridos, ficam todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Graça e paz!